Glória a Deus. Quantos vieram com uma expectativa no seu coração? Nós temos falado sobre fé. Amém? Temos aprendido a respeito de fé. E sabe, querido, que muitas vezes nós caímos no erro em achar que esse assunto é um assunto que se esgota. Nesta manhã, o que o Senhor tem proposto ao meu coração para compartilhar com a igreja, nada mais é do que um tempo de ativarmos a nossa fé. Amém? O tema dessa mensagem é isso: ativando a fé para milagres. Diga assim: a minha fé precisa ser ativada. Querido, quando nós falamos de ativar, nós estamos falando, querido, de tornar algo ativo. Nós podemos dizer: olha, eu tenho fé. A Bíblia diz, querido, lá em Romanos, que o Senhor, Ele repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Diga assim comigo: eu tenho uma medida de fé. É muito importante nós termos essa compreensão que Deus nos deu uma medida de fé. Agora veja, querido, mas por mais que sabemos que Deus nos deu uma medida de fé, essa fé que Deus nos deu, ela precisa ser ativada. E ativarmos, querido, cabe a nós ativarmos. Veja só, eu quero citar um exemplo bem simples. A companhia elétrica disponibilizou a energia até o poste de entrada desse lugar, sim ou não? Do poste para o templo aqui, esse lugar, tem um outro cabo que chega até aqui, sim ou não, gente? Agora veja só, basta nós sabemos que a energia está chegando nesse lugar e temos um interruptor lá atrás desligado. A energia, ela está ali, sim ou não? Mas para a energia acender essas luzes, nós precisamos fazer o quê? Ativarmos o interruptor. Então nesta manhã diga assim: hoje eu vou ativar o interruptor da fé. Aleluia! Eu quero dar mais uma oportunidade para você. Diga assim: nesta manhã eu vou ativar o interruptor da fé para milagres na minha vida. Aleluia! Quando eu digo ativar, eu quero dizer, querido, que é o mesmo que nós aumentarmos algo, intensificar algo. Ativar, querido, é impulsionar, acelerar. Podemos dizer, como eu disse, eu tenho fé, mas se eu não ativar, nada vai acontecer. É necessário que eu intensifique. Eu ter a fé em meu coração, eu ter a fé em mim, mas eu não intensificar essa fé, ela vai tornar inoperante. E esse não é o propósito que Deus tem. Deus não nos dá, querido, algo para ficar ali guardado. Há um hino muito antigo que quando eu comecei a congregar em 98, esse hino dizia assim: a minha fé é poderosa pela graça de Jesus. Né? Esse hino, querido, fazia com que eu declarasse a minha fé como algo poderoso. Algo que traria resultado, mas para que esse resultado viesse a acontecer na minha vida, eu precisava impulsionar essa fé, eu precisava intensificar essa fé. Amém, queridos? Intensificar, ativar, querido, significa transmitir um impulso. Eu preciso transmitir um impulso a cada dia na minha fé. Eu preciso dar esse incentivo, estimular, motivar a minha fé.
E como isso acontece? Como eu aciono esse interruptor? A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Olha o que diz a Bíblia. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Diga assim comigo, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aí e nos ensinar através desse texto é: quando nós decidimos ouvir a palavra de Cristo, o interruptor da nossa fé é acionado pela palavra de Deus. A cada vez que eu, querido, e você decidimos olhar para a palavra de Deus, a cada manhã receber a palavra, ouvir a palavra, ministrar a palavra, estar envolvido com a palavra de Deus, eu estou impulsionando, ativando uma fé dentro de mim. Eu estou estimulando a minha fé. Aí está a importância de meditarmos. Aí está a importância, querido, de tornar essa fé viva dentro de mim. A cada vez, querido, que eu olho para esse texto, eu posso entender, olha, se eu deixar de ativar a fé, ela se torna inoperante. Se eu deixar de ler a palavra de Deus, eu desligo o interruptor da fé. E passo a agir de forma comum. As situações vêm, as circunstâncias cercam, e já não há mais um estímulo contra as situações. Por quê? Porque eu preciso ativar a minha fé, para que eu venha me levantar em fé contra a circunstância. Amém, amados? A palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que o autor de Hebreus está dizendo aí, querido, que a fé não é um sentimento. Eu não sinto fé. Eu estou sentindo que eu tenho fé. Eu não ando pelo sentimento de fé. Eu tenho uma convicção dentro de mim, gerada pela fé. Uma vez que ela é ativada pela palavra, é gerado em mim uma convicção, uma certeza dentro de mim, de que algo vai acontecer ao meu favor, de que algo Deus vai fazer na minha vida. A fé então é uma certeza, e uma vez que essa certeza ela é ativada, ela gera essa convicção dentro de mim. Olha, a situação é essa, o problema é esse, a luta é essa, a insatisfação, o meu dissabor é esse, a minha batalha que eu estou enfrentando é essa, mas a palavra de Deus veio, foi ativada em mim uma certeza, então em nome de Jesus, eu já sou mais do que vencedor sobre essa situação. Eu me vejo assim. Porque algo foi ativado dentro de mim. Algo foi gerado dentro de mim. Uma convicção foi gerada. A certeza de coisas que se espera, querido. Quando se forma, quando se gera essa convicção, uma vez que a fé é ativada, já há certeza do que Deus vai fazer ao nosso favor. Você pode receber, querido, o pior diagnóstico que tem do médico. Você pode, receber a pior má notícia que você possa ter recebido. Mas quando você olha para a resposta de Deus, para a palavra de Deus, você tem uma contrapartida. Filho, a má notícia veio, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu sou contigo, não temas. Eu sou aquele que te toma pela mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, não te assombres, você não está sozinho.
Ah, querido, para cada dia do ano há um não temas da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida. Nós não precisamos ficar abatidos. Nós não precisamos ficar, querido, entregues. A fé, então, é uma convicção e não um sentimento. Diga isso comigo, a fé é uma convicção, não é um sentimento. A convicção, querido, é o que gera em nós uma crença. É o que gera em nós uma firmeza a respeito de algo. É o que dá base em provas ou razões íntimas, ou como um resultado de uma influência. A influência é essa, querido, que eu não vejo outra senão da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus toca as nossas vidas. Entenda uma coisa: certeza e convicção. Diga comigo, certeza e convicção são duas coisas que faz com que a minha fé funcione. Certeza e convicção. Por isso o autor diz, a fé é certeza, mas ele diz, é uma convicção do que vai acontecer na sua vida. Diga assim, a partir de hoje, eu andarei em certeza e em convicção do que o meu Deus vai fazer na minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A palavra de Deus está dizendo, querido, de fato, olha, é um fato, é algo real. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Mas se torna necessário que eu tenha fé. Ou seja, para que eu alcance o resultado hoje, eu preciso ativar essa fé cada vez que eu decido me aproximar de Deus. Aí está dizendo o autor, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Quantos creem que Deus existe aqui? Você crê de fato? E você crê por quê? Deus está aqui, querido, você está vendo Ele? Você está vendo aqui uma imagem de Deus nesse lugar? Nós não precisamos vê-lo aqui. Nós não precisamos sentir Deus aqui. O que eu e você precisamos é ativar a fé que nos leva a crer que Ele está aqui. A Bíblia diz, querido, só esse texto de Mateus já diz, olha, Mateus 18, 20 diz, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Diga comigo assim, Deus está nesse lugar. Isso já é suficiente. A minha fé é ativada quando eu decido crer e me aproximar com essa fé. Então veja, quando eu decido me aproximar de Deus, com essa fé ativada, Ele se torna o meio pelo qual somos recompensados. A nossa fé se torna recompensada. Você veio a este lugar, mas entenda uma coisa, Deus tem recompensa para você. Deus ama recompensar os seus filhos. Deus ama recompensar aqueles que decidem a chegar diante dEle e ativar essa fé. Ativar essa fé quando nós o adoramos. Ativar essa fé enquanto estamos ouvindo a palavra. Ativarmos essa fé enquanto estamos envolvidos com o ambiente do lugar da casa de Deus. Deus está aqui, querido. Entenda isso. Você pode entrar e sair desse lugar da mesma forma. Se você não ativar a sua fé, mas você pode sair diferente desse lugar. Se você decidir entrar aqui e ao chegar no portão ali na entrada e dizer, Senhor, eu ativo a minha fé agora para milagre.
Eu ativo a minha fé agora, Senhor, sobre esta situação que eu estou enfrentando nesta semana. Senhor, eu ativo a minha fé agora, Pai. Eu estou entrando num ambiente onde o Senhor está. E eu certamente não irei retornar da mesma maneira, Senhor. Porque eu decido ativar a minha fé agora, Pai. A fé para a cura. A fé para a salvação. A fé para a transformação. A fé, querido, para aquilo que você necessita e precisa. E eu creio que nessa manhã, Deus quer fazer algo neste lugar. Você crê assim? Quando eu olho para a Bíblia, em Marcos, por exemplo, capítulo 5, verso 25 ao 34, projeta para nós. A Bíblia diz assim, olha lá, estava ali certa mulher, que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Amados, nós conhecemos a história dessa mulher. A Bíblia diz que essa mulher padeceu durante 12 anos. 12 anos sofrendo, 12 anos com uma hemorragia sangrando. A Bíblia diz que essa mulher, e a Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia apenas fala certa mulher. Ela, querido, enquanto ela pôde, ela foi buscando os recursos. Enquanto ela pôde, ela foi buscando meios para alcançar o milagre a qual ela precisava. Enquanto ela pôde, querido, a Bíblia diz que ela foi na mão de vários e vários médicos em busca de uma solução e uma resposta para o milagre que ela precisava. A Bíblia diz, querido, que num dado momento, ela ouviu falar de Jesus. Diga assim, ouviu falar de Jesus. E esse ouviu falar de Jesus, entendo eu, querido, é o que você e eu estamos fazendo nesta manhã aqui. Nós estamos ouvindo falar de alguém, e não de alguém qualquer, mas alguém que um dia decidiu entregar a vida dele na cruz do Calvário por nós. Alguém que um dia, querido, ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz em Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossas dores, que ele carregou sobre ele todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz, querido, que essa mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus, e a Bíblia diz que ela chegou por detrás dele, entre a multidão. E o que me impressiona, sabe o que é? É que 12 anos dessa mulher, ela sofreu. Mas 12 anos ela não tinha ativado o interruptor da fé. O dia que ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu ativar o interruptor da fé. Ela decidiu ativar algo que ainda ela não havia ativado. E o dia que ela decide ativar a fé, a Bíblia diz, querido, que é gerado nela uma convicção, uma certeza dentro dela. A ponto da Bíblia dizer, querido, que ela dizia consigo mesmo, olha, eu vou por detrás dele, eu vou tocar na roupa dele e eu ficarei curada. Eu não vou mais carregar essa enfermidade no meu corpo. Havia uma convicção gerada agora dentro dela. Por quê, querido? Porque a fé dela foi ativada. E quando ela decidiu ativar essa fé, ela então ali, a partir daquele momento, quando ela toca em Jesus, poder sai de Jesus. E ela é curada imediatamente. O que Jesus quer fazer na sua vida hoje é o mesmo. Eu creio que aqui, quantas pessoas estão decididas a ativar o interruptor da fé aí?
A Bíblia diz que essa mulher dizia, a convicção é justamente isso, querido. A fé, quando ativada, é isso, é impulsionar, é ter uma ação. Essa mulher ouve falar de Jesus e ela não fica sem ação. Muito pelo contrário, fé requer ação. Diga isso comigo, fé requer ação. Se eu dizer eu tenho fé, mas eu não tenho ação nenhuma, querido, nada vai acontecer, porque toda ação requer também uma reação. Toda vez que eu decido ter uma ação da minha parte para com Deus em fé, Deus vai reagir à minha fé, querido, para que algo venha acontecer em meu favor. Por isso ele se torna recompensador. Por isso que ele se torna recompensador. E quando nós olhamos aqui, a Bíblia diz, querido, que essa mulher, ela dizia, verso 28 diz, porque dizia, a fé gera essa convicção que nos leva a dizer, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Uma convicção é gerada. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu sei do seguinte: Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar o cenário da sua vida hoje. Isso eu posso ter plena convicção e certeza. Talvez, querido, você nessa manhã entrou aqui talvez com um cenário obscuro, com um cenário, querido, a qual você não consegue entender por que isso, Deus. Sabe, querido, há situações na vida que se eu descesse aqui do altar e perguntasse para você o que você está vivendo hoje, esse cenário justamente que você está vivendo, talvez você diria assim, olha, eu não queria estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Talvez muitos aqui, querido, não faz ideia. É fácil você olhar para mim aqui no púlpito e falar assim, está tudo bem com ele. Mas eu posso dizer para alguns que estão mais perto de mim, sabe, as lutas que eu estou enfrentando nesses tempos, pelo menos há uns 7 meses. Querido, eu estou com linfonodos do meu lado esquerdo aqui, inchados, inflamados. Vocês talvez não notaram, mas tem aqui, olha, um linfonodo grande. Vou passar por uma biópsia. Daria tudo para falar assim, pastor, me tira da escala. Eu não tenho como pregar mais. Enquanto o cenário não mudar, eu vou parar. Mas eu posso te dizer uma coisa, a cada dia eu volto para esse livro. E a minha fé é ativada e me leva a crer, Deus, eu estou crendo no milagre. Deus, eu sei que o Senhor está no controle. E a cada, querido, exame, Deus está comprovando, não é nada grave, não é nada sério. Creia, eu estou no controle da sua vida. Deus está fazendo, querido, eu não estou desesperado em momento algum. Eu estou seguro e confiante no meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Nessa madrugada, enquanto eu orava, eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor está breve para fazer a cura. Esta semana eu passei por uma ressonância. Querido, sabe que é você ficar pelo menos uns 10 dias sem dormir? Você sabe o que é isso? Você parecer que tem 2 fios elétricos ligados no seu cérebro, dando choques. E você rolar e não ter posição, quem sabe, na célula, as pessoas da célula sabem disso. O pastor Arthur, os mais próximos sabem disso. Essa semana eu passei por uma ressonância. Temia por algo grave. Mas ao mesmo tempo eu orava e falava, Deus, a minha vida está no controle das suas mãos. E veio o diagnóstico. Enxaqueca. Crise de enxaqueca.
Falava para o Fábio ali fora. Sexta-feira que eu fui para o hospital. Sexta, né? Sexta-noite. Querido, sexta-feira me deu uma crise. Quem já teve crise de enxaqueca aqui? Eu saí de casa chorando. De dor. Uma dor que começava aqui na nuca, assim, ó, e subia para a cabeça. E eu falava comigo, Deus, mas o que eu fiz de diferente? Por que essa dor, meu Deus? Eu cheguei no hospital, a moça no hospital, a enfermeira, na triagem, ela falou assim, moço, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Fale, moço. Não saía a voz. A voz embargada, o choro, de dor. E eu falei para ela, moça, é uma dor horrível aqui. E ela foi medir minha pressão. 15/10. E aí os médicos já começam. Infarto. Vai fazer eletro. Vamos dar captopril. Vamos dar não sei o quê. Eu falei, eu não estou com dor no peito, eu estou com dor na cabeça. Aí eu peguei o resultado da ressonância, mostrei para o médico. Falei, médico, olha aqui, ó, doutor, é esse o resultado. Já sei o que eu vou fazer. É enxaqueca. Querido, ele me deu umas medicações, mas ele me derrubou. Pensa num cara que fazia 10 dias que não dormia. Tive uma noite que eu falei assim para a Beth de manhã, que sono glorioso. Que noite maravilhosa. Que sossega, leão. Sabe, querido, olha, eu falei assim, eu estou zero dor. Você sabe o que você tem isso? Zero dor. E amado, glória a Deus, eu não estou sentindo dor nenhuma. Mas eu estou crendo, Deus, o Senhor está no controle de tudo. Não me desespero. Eu preciso ativar essa fé a cada dia. Eu preciso crer a cada dia. Eu olho para a palavra de Deus e eu continuo declarando, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje, e eu sei que o Senhor vai continuar fazendo através das gerações que se levantarão sobre essa terra, através da sua igreja. Então gera em mim uma convicção a cada dia que me leva a dizer, Senhor, eu faço como essa mulher, eu vou tocar nas tuas vestes e eu serei curado. Eu serei curado. A Bíblia fala, querido, em Marcos 3 de várias curas. Olha lá, Marcos 3:10, olha o que diz a Bíblia. Marcos 3:10. Pois curava muitas pessoas, diga aí, curava muitas pessoas. De modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. A Bíblia diz, querido, que olha, Jesus, ele curava muitos enfermos. De modo, querido, que as pessoas se esforçavam para chegar perto de Jesus, para tocá-lo. Você já fez um esforço nessa manhã? Você levantou da sua cama nesse frio? Você lutou contra o seu cansaço? E você está aqui nessa manhã. Eu posso te dizer uma coisa, o teu esforço não é em vão. Deus já tem visto fé em você para estar nesse lugar. Talvez haveria muitas razões para você não estar aqui nessa manhã, mas Deus te atraiu a este lugar, porque Ele tem algo na sua vida. Queridos, a Bíblia diz
que nós precisamos ativar. E ativar é tornar a fé de forma prática. Queridos, ontem, eu quero compartilhar algo que aconteceu ontem. A dona Beth, de vez em quando, gosta de ir na podóloga. E ela marca uns horários que gosta que eu leve ela na podóloga. E de vez em quando eu vou na podóloga também. Aproveito. Tem que cuidar dos pés. E a podóloga que a gente vai é tão bom, querido, porque ela fala assim, olha, se você não cuidar dos pés, você pode morrer que nem o rei Asa. Tem enfermidade dos pés. Enquanto a Beth estava lá fazendo o pé, eu estava sentado, normalmente eu fico na outra sala, mas ontem eu sentei numa cadeirinha enquanto ela estava lá mexendo no pé da Beth. Eu peguei um copinho de café, lembrei do Dave Robertson. Peguei um copinho de café. Olha, tomei até café ontem, Danda. E eu sentado ali, ouvindo a podóloga conversar com a Beth, eu conversando com ela e tal, batendo papo. Queridos, eu comecei a chorar. O Espírito Santo começou a me mostrar o raio-x daquela senhora. E ela contando para a Beth de algumas situações que ela tem enfrentado, de algumas dores que ela tem tido. E o Espírito Santo começou a me mostrar a enfermidade que ela tinha aqui na bacia. A perna que ela repuxava e ela não estava falando nada disso. O corpo dela desalinhado. E eu comecei a chorar, eu falei, Deus, não é coisa da minha cabeça isso não. O Espírito Santo testificando isso. E queridos, eu já fui várias vezes ali. E aí eu olhei para ela e falei, Fátima, eu não posso sair daqui sem antes orar por você. Ela olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, enquanto você está mexendo no pé da Beth, o Espírito Santo me mostrou um raio-x da sua bacia, do seu quadril. Você puxa a perna direita? Ela falou, puxo. É a perna que eu mais sinto dor. Eu manco com essa perna. Meu braço aqui dói, esse lado dói. É muita dor. Eu já desisti do que os médicos dizem. Eu falei, mas nessa manhã o Senhor quer fazer algo na sua vida. E ali, meus queridos, naquele ambiente, depois que ela terminou de fazer o pé da Beth, eu falei para ela, Fátima, se coloca de pé. Eu falei para ela, conforme a direção do Espírito Santo. Ela uniu os braços para cima assim. E quando ela fez isso, havia uma distância assim, com relação um lado para o outro. Eu comecei a orar segundo a direção do Espírito Santo. E o Senhor começou a trazer alinhamento da coluna dela. Aí eu puxei uma cadeirinha, que ela tem baixinha, falei, Fátima, senta aí. Ela é baixinha, ela é tão grandona, queridos. Ela sentou, os pés dela, a perna direita, estava mais para dentro. E eu comecei a orar. A Beth com as mãos sobre o ombro dela e eu com as mãos nas pernas dela. Os pés dela começou a alinhar. Deus fez algo na vida dela. Pergunto para você.
Ela é evangélica? Ela é católica? Professora de catequese? Mas uma mulher de fé, que decidiu crer. E eu creio que o que Deus fez na vida dela vai contribuir para que ela glorifique e exalte o nome de Jesus. Queridos, enquanto eu orava por esse culto, o Senhor foi me dando algumas direções específicas. A Bíblia diz em Tiago, antes de eu falar sobre isso, Tiago capítulo 5, verso 13 ao 15 diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Faz o que, querido? Seguindo. Verso 14. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome de Jesus. Nós podemos ativar a fé por meio da nossa oração. Quando nós oramos um pelos outros, foi o que aconteceu naquele ambiente da podóloga. Quando nós decidimos orar, nós ativamos a fé para que algo aconteça. Quando nós liberamos, querido, através da oração, Deus vai fazendo algo espiritual e provocando algo sobrenatural na vida daquela pessoa, por meio da oração. Amém? Então nós precisamos ativar essa fé através da palavra, mas também através da oração. A Bíblia diz, querido, em Marcos capítulo 16, verso 18, pegarão serpentes, e se alguém beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas ele termina o versículo dizendo: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Através da oração, mas também através da imposição das mãos, nós ativamos o milagre. Nós ativamos o sobrenatural. Nós ativamos a fé. Amém, amados? Então, nessa manhã, algumas direções que o Senhor deu enquanto eu orava nessa madrugada. O Senhor me levou, querido, bem de uma forma específica, porque eu fui falando, Senhor, que não seja algo da minha cabeça, mas que o Senhor tome total direção daquilo que o Senhor quer fazer, para que o teu nome seja glorificado. E enquanto eu orava por esse culto, o Senhor me mostrou pessoas que viriam nesta manhã com desvio de colunas. Há pessoas aqui assim? Pessoas que têm desvio na coluna. Pessoas que têm sofrido com escoliose. Levante sua mão. Pessoa com hérnias, problema na cervical, dor na cervical, dor aqui, olha. Não passa. Há alguém assim? Levante a mão. Eu quero que você se coloque de pé. Você que se encontra nessa situação. O Senhor falou de forma clara, querido, comigo, sobre pessoas com problemas nas articulações, joelhos, quadris, tornozelo, ombro, cotovelos e punhos. Há pessoas assim aqui. Bolsite, ligamentos de ombro. Fica de pé. Problema nos quadris, punho, articulação como mandíbula ou maxilar, dor de ATM.
Pessoas com algum tipo de problema no pulmão, baço, pâncreas, fígado, rim, vesícula, coração, estômago, intestino grosso ou delgado. Há pessoas assim aqui? Pessoas talvez com diverticulite, é isso? Eu não tinha anotado essa palavra, mas o Espírito Santo trouxe isso. Fique de pé em nome de Jesus. Pessoas que talvez passaram por Doppler e foi identificado veia obstruída, talvez ateroma ou alguma coisa parecida. Pessoas com algum tipo de nevralgia no trigêmeo, nervo do trigêmeo ou occipital. São dois nervos, queridos, que ramificam e causam dor terrível. A medicina diz que é a pior dor do mundo. O médico disse, essa semana eu estava vendo um vídeo, ele disse, é a dor suicida. É a dor mais terrível. Eu cheguei a fazer esse exame. Graças a Deus não deu. Pessoas com nódulos ou caroço ou linfonodos. Algum nódulo que foi identificado. Alguém assim aqui nessa situação? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês que estão de pé com essas situações. Venha mais perto do altar. Aqueles que têm problema com coluna, alinhamento de coluna, fique desse lado aqui. Os demais irmãos que talvez você fale, oh, não, comigo está tudo bem. Eu peço que vocês, querido, agora, se coloquem de pé em fé. Em fé. Somente em fé. Aqueles que se identificaram com essas situações, saiam dos seus lugares e venham aqui à frente. Aqueles que receberam oração e sentiu ser curado, levante a sua mão aí. Aquele que veio aqui à frente, recebeu a oração e sentiu o toque de cura na sua vida, levante a sua mão aí. Vem aqui à frente, querido. Vem aqui à frente, é importante que você venha aqui à frente. Você que foi tocado e foi curado, sentiu que o Senhor te tocou, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. O que você sentia? Meu Deus. Olha, igreja, ela pode voltar a correr, ela não fazia esse movimento. Glorifica o nome do Senhor. Ser curado. Vem. Eu fui diagnosticada com pedra na vesícula. Na hora que a pastora colocou a mão aqui na minha vesícula, senti que eu fui curada e eu vou voltar a fazer os exames. Eu creio que eu vou contar. Para a glória do nome do Senhor Jesus.
Deus. Você pode aplaudir a Jesus, querido. Estava com desalinhamento na coluna, cortamento na perna. Cortamento na perna. E a coluna estava desalinhada. A coluna desalinhada. Você não conseguia fazer o movimento. Ó. Tá baixando mais que eu. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, querido? O Senhor tirou de mim uma diverticulite que foi revelada do púlpito e eu sabia que era eu. O Senhor me tirou essa diverticulite. Eu estou curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Receba Amém. a cura. Qual era a sua situação? Eu tenho a cartilagem do joelho desgastada, eu sinto muita dor no correr e subir escada. Você não podia movimentar assim? Não, movimentava, mas eu não conseguia subir, doía muito. Não conseguia. Dói muito pra subir escada. E agora? Agora eu parece que eu tô andando até mais normal. Você consegue fazer assim? Consigo. Você conseguia fazer normal? Doía Antes muito doía? pra fazer. E agora? Normal. Normal? Normal? Normal. A fé requer ação, é isso mesmo, faça. Cada vez que você movimenta, você está agindo a fé. Glorifica o nome do Senhor. Ser curado. O que você tem? 5 anos de disco no pescoço. Hérnia de disco? E o meu braço direito, ele ficou totalmente amortecido. E com todos os tratamentos que eu fiz, ele voltou ao normal, porém o dedo ainda ficava, o dedão ficava Limitado. amortecido. E eu senti na oração como se algo estivesse tirando aquilo. E eu não sinto mais essa morte Você tinha 5 hérnias de disco no no pescoço. pescoço. Você não tinha movimento. Não, movimentava com Com dor. porém o que ainda restava era o dedo, sentia formigado. Formigado. Isso. Os outros dedos estavam Agora você normal. movimenta normal. Normal, Esse dedo não movimenta. movimentava, mas ele ficava Com amortecido. Amortecido. E agora? Não tá, Tá mais? não tá. E o Graças a pescoço? Deus. O pescoço também, tá Tranquilo? normal. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, queridos? Então, Glauco, eu venho numa sequência de dores aí, inclusive eu e a pastora, nós treinamos na mesma academia, ela sabe de um problema que eu estou aqui na coluna e eu tenho reclamado, me queixado muito dessa dor. E hoje eu senti essa dor se dissipar de mim. Foi maravilhoso, foi glória a Deus. Doía? Doía muito, é um Ao baixar? inconveniente. Eram posições que você teria que ter cuidado para fazer certas posições, porque senão você ia afetar essa região. Então hoje eu senti essa dor se dissipar. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Amados, veja, a palavra de Deus diz no testemunho lá da mulher do fluxo do sangue, ela sentiu no corpo dela estar curada. É muito importante isso, por isso que é importante você sentir cura. Sentir estar curado. Amém? A paz, irmão. Eu estava com muita dor nas costas aqui atrás, assim, desde a segunda-feira, e bursite, né? Já faz muito tempo que eu tinha no braço. E eu estava curvada, orando, né? Com a cabeça bem baixa, assim. Antes de ser ungida, eu senti uma mão levantando minha cabeça assim para trás. E endireitando as minhas costas, porque eu já estava ficando com as costas curvadas. Uma mão foi levantando a minha cabeça e alinhando a minha coluna. Glória. Isso que eu senti. E o E a braço? dor nas costas, o braço também. Glória a Deus. Glória a Deus. glória! Aplauda Jesus, querido. Paz, ô Glauco. Tava com dor na coluna e aqui no pescoço, na cervical. Glória a Deus. A partir do momento que foi postar as mãos, orou, graças a Deus, a dor sumiu. A dor sumiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica Jesus, querido. Escoliose, eu senti, na verdade, não estava sentindo incômodo nenhum, aí quando eu vim na frente, eu senti a coluna muito desalinhada, como se estivesse pra cá. Aí depois passou. Porta direita. Uhum. Direitou a costa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, querido. Eu estava com uma dor no pé da barriga, nos punhos, mas graças a Deus eu vim aqui na frente e fui curado. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Dor no pé da barriga e dor nos punhos. Você vê, querido, que Deus dá direções específicas. Amém?
Davi? Eu sentia dor no quadril e dor na coluna porque meu nervo ciático era pinçado. E eu creio que essa dormência que eu estou sentindo aqui, que o Espírito Santo me curou, fez uma nova cirurgia. E você não conseguia movimentar? Não. Agora eu consigo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, querido. Eu tava com uma dor muito forte na minha lombar, não conseguia ficar em pé, nada. Aí ele orou por mim, nossa, a dor sumiu na hora. É mesmo? É. E o que você não podia fazer? Não, ficar em pé. Ficar em pé. Doeu muito. E curvar a costa? Não, assim. Agora consegue? Glória a Deus. Deus abençoe. Ser curado. Glauco, é uma dor forte neste ombro. Dor no ombro. Dor no ombro. Isso começou faz uns 15 dias, mais ou menos, né? E hoje eu me senti otimamente bem depois que eu vim aqui à frente. Glória a Deus. Olha, glória a Deus, graças. Inclusive está até inchado aqui, ó. Parece que é uma parte. Mas estou pronto, agora graças a Deus estou curado. Graças a Deus. Apesar da idade, mas estou me sentindo Glória muito ótimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, queridos. Eu estava com uma bactéria no estômago, já fazia um tempo que ia e voltava. Aí eu, no momento da oração do pastor, senti uma queimação forte, que eu creio que foi disseminada essa bactéria. Glória a Deus. Em nome de Jesus, ser curado. Amém. Eu sentia um desvio, eu tenho um desvio na coluna e às vezes eu sinto dor. Então, enquanto o Fábio estava orando, eu senti que estava voltando ali no lugar. E também alguma dor nas pernas, às vezes. Enquanto isso, eu senti um formigamento e agora estou melhor, em nome de Jesus. Limitação por conta disso? Não exatamente limitação, mas às vezes doía, sim. Doía. E agora? Sim. Agora, em nome de Jesus, eu estou curado. Consigo. Movimenta aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Deus é bom demais. Glorifica o nome do Senhor. Eu rompi o disco do maxilar e aí eu passei por uma cirurgia e sempre que eu acordava, depois de dormir, meu maxilar doía. Não dói mais. Glória a Deus, hein? Deus cura. Nem dor, nada. Que Deus te abençoe. Seja livre. Ser curado em nome de Jesus. Ele foi o produto do coração. A voz mudou por causa desse colo. A parte esquerda. Você também. Você pode diálise. Você sabe que eu estou indo. Mas já senti uma mais física, mais poderosa. Estou aqui para glorificar a Deus. Ele está aqui para glorificar a Deus. Querido, quando eu perguntei para ele o motivo, eu sempre vejo esse irmão na igreja. E às vezes é assim com a gente sempre vê as pessoas, mas não sabe as dificuldades que as pessoas têm. Eu perguntei para ele, querido, qual é a tua causa de oração? Ele puxou um pouquinho a blusa e ele falou, irmão, eu faço hemodiálise. Os meus rins não funcionam. E ele veio aqui à frente. E eu creio em nome de Jesus, e eu creio que a igreja crê junto comigo. O Senhor deu novos rins para ele. Ele vai ser livre dessa hemodiálise em nome de Jesus. E vai passar a ter vida normal para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Paz, irmão. Eu estava com uma dor imensa no joelho, mas graças a Deus que o Fábio orou para mim, eu estou muito feliz. E eu estou sem dor agora, na graça de Deus. Qual joelho aí? Direito. Agora está zerado. Zerou? Tranquilo. Bem, glória a Deus, hein? Aleluia. Deus abençoe. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Conte o que o Senhor fez na sua vida. Amém? Amém?